fez missão comigo, oramos, está aí junto aí. Deus abençoe em Jesus Cristo. Deus te louvado, amém? Cumprimento a igreja no Pai do Senhor. Amém. Vamos interceder aqui para a nossa irmã Paula, por sinal, minha filha. Que Deus use ela com toda a força, com todo amor, Senhor. Que ela venha nos trazer uma palavra que Deus vai pôr. Eu sei que vai ser uma palavra muito linda e muito cheia de amor. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, por gentileza. Mateus 11, nós vamos ler do 25 ao 30. Glória a Deus. Que o Senhor fale desse amor que estão conosco, né? Glória a Deus, como foi orado nesta noite. Mateus 11, do 25 ao 30, uma palavra bem conhecida. Que o Senhor fale aos nossos corações. Todos acharam? Amém? Que diz assim. A epígrafe diz: o jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. No 28 ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Louvado seja Deus, né? Aqui, irmãos, o escritor Mateus, ele teve esse detalhe, né, de colocar na epígrafe aqui do texto o jugo de Jesus. E todos nós sabemos o que é jugo, né? Acredito que a maioria de nós sabemos. O jugo é um objeto usado no boi, né? Eles colocam no boi ali um peso sobre o seu pescoço, sobre a sua cabeça, para que ele possa... Antigamente usava muito isso, né? Hoje em dia existem as máquinas que fazem isso, né? Mas antigamente se usava esse jugo para que ele pudesse andar ali sobre o grão, né? E ali fazer todo o trabalho da agricultura. E esse jugo era pesado, era um jugo pesado, né? Sobre um animal. E ele era ali domado para fazer aquele trabalho, para facilitar o trabalho do homem. E aqui nós lemos o texto que o jugo de Jesus é leve. E o fardo dele o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Mas para que eu possa viver essa paz, experimentar essa paz, eu preciso estar em Cristo Jesus. Eu preciso aprender com Cristo Jesus. E aqui, irmãos, a Bíblia diz, e nós lemos, que ele começa a dar graças a Deus. Ele fala: naquele tempo, Jesus respondeu e disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque algumas coisas Deus ocultou aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Glória. Jesus está falando aqui sobre os fariseus, os doutores da lei, que pela forma como Jesus ensinava os discípulos, pela forma de parábola, então os doutores da lei, os fariseus não entendiam, ou seja, Deus ocultou do entendimento deles, mas revelou aos pequeninos. Por que pequeninos? Aqueles que estavam na dependência de Cristo. Aleluia. Aqueles que estavam ali aos pés de Jesus, para ouvir a palavra, para ouvir o ensinamento, para ouvir a parábola,
Deus quis que fosse assim. E por causa, irmãos, dessa eleição de Deus, porque Deus nos escolheu, nos elegeu, foi falado aqui, João 15. Quem está ligado no culto entende o que Deus está falando, né? Foi falado. Porque não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Aleluia. Então nós somos esses discípulos, nós somos ali, irmãos, a grande comissão, fazemos parte dessa comissão dos discípulos. Então Jesus nos escolheu. Glória a Deus. Só que ser discípulo de Cristo é fácil? Não. É fácil renunciar à carne, os desejos, as vontades, as razões, o mundo? Não. Minha mãe orou aqui e falou assim que a palavra venha com amor. João 15 ele fala, foi lido aqui. A ordenança de Jesus é que vos ameis uns aos outros, e assim saberão que são os meus discípulos. E o que é amor, irmãos? Amor não é sentimento, amor é comportamento, amor é atitude. Como eu demonstro o amor? Com o meu comportamento, com a minha atitude. Jesus sabia que não seria fácil. Em Colossenses 3 está escrito: suportando-vos uns aos outros em amor e com entranhas de misericórdia. Olha, mais profundo ainda o que Paulo diz. Porque Jesus dá uma ordem: amai uns aos outros, e assim saberão que são os meus discípulos. Mas lá em Colossenses 3, Paulo ele vai mais profundo, ele fala que nós temos que suportar uns aos outros em amor. Aleluia. Então, quando Jesus ele dá essa ordenança, ele sabe que não é fácil. Ele sabe que é um grande desafio para nós, porque nós vamos nos relacionar com pessoas, nós vamos viver com pessoas. E para que eu seja discípulo de Cristo, eu preciso ter a mente de Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu preciso possuir a mentalidade do reino para me relacionar com as pessoas, tanto na igreja, quanto no trabalho, tanto em casa, em qualquer lugar que eu passar. Eu preciso aprender a me relacionar com as pessoas. Por quê, meu pastor? Porque as pessoas são falhas, as pessoas elas são errantes, nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos, nós nunca vamos agradar da forma como o outro gera uma expectativa em nós. Nós decepcionamos uns aos outros. É ou não é verdade? Isso cansa. E esse cansaço que Jesus está falando aqui não é o cansaço físico. Não é o cansaço físico, é o cansaço físico. Eu deito na cama, 8 horas boas, 8 horas de sono, eu já acordo descansado. É o cansaço emocional. Como que você trata o cansaço emocional? Como que você cuida do cansaço emocional? Não é com 8 horas de sono. Não é descansando, deitando tão somente. É indo a Cristo. É indo até Jesus. É aprendendo com Ele. É tendo a mente dEle, o coração dEle. Aleluia. Vinde a mim, Ele fala. Porque Ele nos escolheu. Ele escolheu, Ele revelou aos pequenos. Todas as coisas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ele quer dizer que os dois é um só. Então, se eu estou em Cristo, eu estou em Deus. E o que Jesus falou? O Senhor do céu e da terra. Esse é o Deus vivo. O Deus que nós servimos. O Senhor do céu e da terra. Aleluia. Então, através de Cristo, eu me aproximo de Deus. Mas Ele sabe que não ia ser fácil.
E quando ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, ou cansados e oprimidos, ele dá uma garantia. Ele diz, eu vos aliviarei. Vinde a mim. É um convite, todos, é para todos. Os que estáis cansados e sobrecarregados. Que cansaço? O cansaço emocional. Não é o cansaço físico, é o cansaço da alma. É a alma abatida, é o espírito abatido, é a alma, irmãos, que está ali em agonia. Vinde a mim, aquele que está em opressão, aquele que está sobrecarregado, porque o jugo é pesado, o jugo do homem é pesado, o jugo do mundo é pesado, o jugo das circunstâncias é pesado, mas o jugo de Jesus é leve, o fardo dele é suave. Aleluia. Então, se eu ficar pegando o peso, o jugo do homem, o jugo das circunstâncias, o jugo do mundo, o jugo da vida, eu vou ficar sobrecarregado, eu vou ficar oprimido. A opressão vai vir sobre mim. E o que o jugo faz? Ele faz o boi olhar para baixo. Ele puxa para baixo, né, pastor? Puxa para baixo. Não é isso que Jesus quer para você. Aleluia. Jesus quer te erguer. Aleluia. Quer que você olhe para o céu e para os céus, para os montes. O salmista vai dizer que ele olha para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, que criou o céu e a terra. Aleluia. Eu ergo os meus olhos. Porque eu não tomo desse jugo, eu largo esse jugo, eu rejeito esse jugo e vou para Cristo. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo, e ele fala não só isso, mas aprendei de mim, que sou manso e humilde. Mansidão e humildade. Duas coisas que Jesus quer que nós aprendemos com ele: mansidão e humildade. E o que é mansidão, irmãos? Mansidão é autogoverno, é domínio próprio, é domínio das suas emoções. Mansidão é você se autogovernar. A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, um povo adquirido, uma nação eleita. A Bíblia vai dar um exemplo lá no livro do Gênesis de Abraão. Quando Abraão vence a guerra contra aqueles 4 reis, a Bíblia diz que vem um homem, ele vem de lá da região de Salém. O nome Salém significa paz, que é a antiga Jerusalém. Esse homem, ele vem, ele se chama Melquisedeque, e a Bíblia diz que ele é rei e sacerdote. Mansidão e humildade. Sabe o que Jesus quer que você aprenda com ele? A ter uma cabeça de rei e um coração de sacerdote. Aleluia. Cabeça de rei, Fabrício, governo. Coração de sacerdote, servo. Sabe quem é Melquisedeque? Uma pré-encarnação de Jesus. Quando ele aparece para Abraão, a Bíblia diz que ele é rei e sacerdote. Ele tem cabeça de rei, coração de sacerdote. Ele tem coração de governo, mas ele tem mente de governo. Ele governa suas emoções, ele governa os seus pensamentos, mas o seu coração é de servo. Jesus é isso. É rei e sacerdote. Ele é o rei dos reis. E ele é o sumo sacerdote. O verdadeiro sumo sacerdote. Que a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que possa se compadecer de nós. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, mas sem pecado. A Bíblia diz que ele foi homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote, porque ele não entregou um cordeiro, ele não entregou um animal, ele não pegou ali um cordeiro, um carneiro,
vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o Cordeiro de Abraão, não é o Cordeiro de Jacó, não é o Cordeiro de Arão, não é o Cordeiro oferecido por Moisés, é o Cordeiro oferecido pelo próprio Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele está aqui nesta noite para tirar o fardo pesado das tuas costas, para arrancar o jugo do pecado, o jugo, irmãos, da circunstância, o jugo da carne que vai pesando, que vai puxando para baixo. Ele quer te dar a paz que excede entendimento. Aleluia. Então nós compreendemos que mansidão é autogoverno. Eu governo as minhas emoções não me dominam. As minhas vontades não me dominam, porque eu recebi a mentalidade do reino, a mente de Cristo. Quem me domina é Cristo. Eu sou servo de Cristo. Porque, irmãos, o que acontece hoje em dia, nessa era que nós estamos vendo de internet, era de influencer, era de Instagram, era de rede social. Muitas vezes o pastor fala muito isso, é verdade. É o homem querendo agradar o homem imitando o homem. E aí Cristo vai ficando de lado, vai ficando para trás, vai ficando de lado. E não é isso que Ele quer, porque Ele te deu uma cabeça de rei e um coração de sacerdote. Ele te deu uma cabeça de governo e um coração de servo. Aleluia. Isso é você ser manso e humilde. Ele fala: e aprendei de mim que sou manso, governo, coração, mente, cabeça de rei e humilde de coração. Jesus tinha autogoverno. Ninguém influenciava Jesus. O próprio Pedrão, quando ele foi falar da crucificação, Pedro falou: mestre, não permita que façam isso com você não, mestre. Não deixa não. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Quem é você? Você entende das coisas dos homens, eu estou revelando as coisas do céu. Mas ele era servo. Tão servo que na última Santa Ceia, ante a crucificação, a Bíblia diz que ele se despiu da sua roupa, se cingiu com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Ele deixou de ser rei? Não. Ele deixou de ser sacerdote? Não. Ele deixou de ser manso? Não. Ele deixou de ser humilde de coração? Não. Porque Ele é o próprio Deus encarnado. Sabe por que as pessoas estão perecendo? Porque estão deixando de se comunicar com Jesus. Estão deixando de aprender com Jesus. Nós vemos uma geração. Não existia uma geração mais depressiva do que essa. Essa é a geração mais depressiva de todos os tempos. Mas é a geração que mais tem coisa. Pode ver. É celular de última geração, é carro novo, é carro moderno, é apartamento, é casa. É a geração que mais consome, é a geração que mais tem, que mais possui, mas é a geração mais depressiva que já existiu de todos os tempos. Porque a nossa alma não se sacia com as coisas da terra. Eu preciso entender que uma vez que eu estou em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. Aleluia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova mentalidade. É uma nova vida. Aleluia. Deus te chamou para andar em novidade de vida, para influenciar o mundo, a luz do mundo, o sal da terra, e não para ser influenciado pelo mundo. E nós vemos aqui que existe um aprendizado
mansidão e humildade. E só assim você consegue encontrar descanso para a tua alma. Aí sim, descanso para a alma, descanso emocional. Você vai lá no psicólogo, ele te enche de remédio. Você vai tomar esse remédio, você vai dormir, você vai capotar. No outro dia você acorda e está mais deprimido que o dia anterior. Porque o remédio só fez você dormir, não fez mais nada. Os consultórios estão cheios. As pessoas estão, irmãos, carentes emocionalmente. Existe algo chamado, hoje em dia que eu falo, irmãos, hoje em dia, para ser idólatra, a pessoa não precisa ter uma imagem dentro de casa. Existem outros tipos de idolatria. Existe a idolatria pet. Existe a idolatria de influencers. Existe a idolatria de ídolos, de pessoas famosas, de ícones famosos. Não é pecado ter fama, desde que a fama aponte para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que a fama de Jesus percorria a cidade. Desde que a fama não te corrompa, não nos corrompa. Aí agora nós estamos vendo a era do bebê reborn. Pessoas pegando um bebê de plástico e fazendo chá revelação, fazendo festinhas de aniversário, se reunindo em parques, com piquenique, cada um leva o seu bebê e fica ali conversando. Irmãos, isso fala da mente adoecida, da alma humana adoecida, que está longe de Deus. Por que a iniquidade está aumentando? Porque o amor está se esfriando. E por que o amor está se esfriando? Porque as pessoas deixaram de buscar a fonte, que é Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Aleluia. Tiraram Deus. Tiraram Deus das escolas. Tiraram Deus das faculdades. Tiraram Deus de muitos lugares. Até mesmo de algumas igrejas. Às vezes a pessoa vai louvando a igreja por causa daquele pastor, daquele homem que revela, mas não vai por causa de Deus. É isso que tem acontecido. E por isso nós estamos vendo a decadência da sociedade. Uma sociedade cada vez mais carente emocionalmente, debilitada, cansada, sobrecarregada, levando sobre si o jugo da moda, o jugo da modernidade, o jugo da influência, o jugo do pecado. Por que não dizer pecado? Porque é. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós estamos vendo pessoas se transformando em animais. Porque a minha identidade é um gato, agora eu sou um gato. Vou me vestir de gato, vou andar como um gato, vou comer ração de gato. Não, eu acordei, eu não sou, eu sou um cachorro, eu sou um porco, eu sou uma ovelha. Gente, o que é isso? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não te assusta? Isso me assusta. Porque nós temos uma decadência muito grande. E nós precisamos despertar, irmãos, a isso. Porque nós precisamos buscar de Deus, pedir de Deus, nos humilhar diante de Deus e falar: Senhor, nos ajuda. Nos levanta, nos ergue, nos enche do Espírito Santo para pregar a Tua palavra nos quatro cantos dessa terra, para ganhar o maior número de almas possível, para que se cumpra o desejo e a vontade de Deus, para que esse mal venha cair por terra. Então Jesus, Ele quer te dar uma cabeça de rei e um coração de servo, autogoverno e um coração que serve. Aleluia. Ele trabalha no teu caráter e nas tuas emoções. No meu caráter
e nas minhas emoções. O que a Bíblia diz? Não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. Aleluia. Não vos conformeis com este mundo. Nós precisamos ser transformados. E não existe outra maneira de ser transformado que não seja pela mentalidade. Então eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um novo tipo de gente. Eu ando em mansidão e humildade. Eu tenho autogoverno. Não é qualquer coisa que me desestabiliza. E isso é viver pela fé. Porque a fé é a resposta para todas as coisas. É a fé, né, pastor? Você quer resposta para as coisas? É a fé. Como que você casa? Como que você faz uma festa de casamento? Ninguém tem dinheiro para fazer festa de casamento, a maioria não tem. É pela fé. Não é pela fé que as coisas surgem. A fé é o fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que eu não posso ver. Como é que eu crio um filho? Pela fé. O justo viverá pela fé. Então eu não preciso me desestabilizar. Eu não preciso me desesperar. Eu tenho que viver pela fé, mansidão. Eu governo as minhas emoções. Eu governo os meus sentimentos. Não são os meus sentimentos que me governam. E a humildade, eu vou servir. A minha vida vai ser uma vida de serviço. Aleluia. Serviço. Eu sou o mordomo de Deus. Eu sou o garçom de Deus. Aleluia. Eu sirvo. Eu sirvo a Deus, eu sirvo os homens. E pela fé. Tudo é pela fé. A fé é a resposta de todas as coisas. Vem, meu amado. Pode entrar. Venha, entra. Em nome de Jesus. Fique com vergonha, não. Chama ele lá. Irmãos, tudo é pela fé. Glória a Deus. Por que a gente fala? A gente prega muito sobre fé na nossa igreja. O tema da nossa festividade foi justo viverá pela fé. Glória a Deus. Se você tem fé, você tem resposta de tudo. Porque a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis ao que crê. Para Deus nada é impossível. Para Maria foi difícil receber a notícia. Olha, você vai gerar o Filho de Deus, mas como você não conhece o varão? Como isso vai acontecer? Para Deus nada é impossível, ou seja, tenha fé. Então quando eu tenho fé, eu não me desestabilizo. Eu me torno essa pessoa cheia de mansidão, cheia do Espírito Santo, cheia de autogoverno. Eu tenho a mente de Cristo, a mente do Rei, a cabeça do Rei, mas o meu coração não se corrompe. Ai, que coisa tremenda. Eu tenho a mente de Cristo, a cabeça de Rei. Melquisedeque chegou e serviu Abraão. Ele era rei sacerdote. Ele encheu ele de ouro, ele deu vários presentes para ele. Ali era uma representação de Jesus, uma pré-encarnação de Jesus. Quando Melquisedeque vai ter com Abraão, ele entende da parte de Deus. Deus está falando: Abraão, é assim que eu te quero. Cabeça de rei, coração de sacerdote. Autogoverno e humildade. Serviço. Aleluia. Algo que a tua mente faz, mas o teu coração não se corrompe. Você tem autogoverno. O pastor Paulo tem autogoverno das emoções. Quem conhece o pastor Paulo há mais tempo sabe. E como tem. É difícil ele se desestabilizar. Eu já peguei situações que eu me desestabilizei. E ele continuou ali, ó. Do jeito que ele estava, ele ficou manso e humilde. De pessoas afrontar ele, ir para cima dele. E eu cheguei a pegar, passou uma chave de roda, e ficar com a chave de roda aqui, ó. Com a mão para trás, irmão, só segurando. Aí eu falei: se ele encostar, ele vai levar. E ele ali, ó, controlando a situação. Eu não sei como, quer dizer.
governo. A cabeça de rei. O que rei faz? Rei governa. Não é? Mas o rei, Fabrício, ele não pode corromper o coração. Por isso que a Bíblia diz que Deus escolheu Davi para reinar em Israel. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus sabia que ele não ia ser que nem Saul, que tinha a cabeça de rei, mas o coração não era humilde, se corrompeu. Davi não. Davi foi rei, mas ele era humilde, ele servia. Aleluia. Coração segundo o coração de Deus. Ele estava lá por detrás das malhadas, cuidando das ovelhas de seu pai. Ele gostava de servir o pai. Ele servia o pai com prazer, com alegria. Por isso Deus o escolheu. Então, quando Deus te der autogoverno, quando você receber a mente de Cristo, quando você se tornar uma nova criatura, não seja como os fariseus. Porque agora Deus me escolheu, eu sou uma nova criatura e tal, andar assim, acima dos outros. Não. Porque a Bíblia diz que maior é o que serve. Aleluia. Maior é o que serve. Glória a Deus. A Bíblia diz que os discípulos estavam disputando no dia da ceia, antes da crucificação. Quem vai sentar na cadeira dele? Eles estavam ali, né, discutindo, e a mãe de dois falou: mestre, quem vai ocupar o teu lugar? Quem vai sentar na tua cadeira? Aí ele disse: será que eles estão preparados para beber do cálice que eu irei beber? Sabe qual foi o cálice que Jesus bebeu? O cálice da ira de Deus. O cálice que ia cair sobre a terra por conta do pecado, assim como ele fez lá no tempo de Noé, no dilúvio, que ele destruiu a terra ali, afogou a terra nas águas, e depois em Sodoma e Gomorra, que ele destruiu essas cidades com fogo. A ira de Deus já estava acesa contra a terra por causa do pecado. Pecado faz separação de Deus e o homem. Pecado é crime contra Deus, é ofensa contra Deus. Ofende a Deus, que é santo. Que é santo. Aleluia. Então Jesus, ele foi entregue, ele se entregou para beber o cálice da ira de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus, na crucificação, ele declara: Lama, lama, sabachthani. Por que me desamparaste? Pai, por que me abandonaste? Isso significa que a presença de Deus saiu, porque ele estava levando sobre ele o pecado da humanidade. E aí ele provou, ele bebeu do cálice da ira de Deus. E por ele ter provado e bebido daquele cálice, morrido no nosso lugar, hoje nós podemos desfrutar da paz com Deus, da justiça de Deus, porque ele satisfez a justiça de Deus na cruz do Calvário. Então, quando a Bíblia diz: porque o justo viverá pela fé, isso fala da justiça de Deus. Porque a base do trono de Deus é justiça, mas à frente dos seus olhos vai a misericórdia. Aleluia. Então Deus, ele quer mudar nossa mentalidade. Esse é o ano da mudança. Mudança de mente. Aleluia. Ele quer te dar uma cabeça de rei, mas também um coração de sacerdote. Um coração segundo o coração dele. Uma cabeça de autogoverno, que vive pela fé. Quando os discípulos estão no barco, a tempestade vem, Jesus está dormindo no barco. Os discípulos vão até Jesus e falam: mestre, não te importa que pereçamos? O que Jesus fala para eles? Homens de pequena fé. Por que duvidam? Por que duvidam? Ele vai lá, acalma o vento,
Aleluia. Eles duvidaram. Jesus estava no barco. Só que a ordenança é: passemos para o outro lado. Jesus falou: sobe no barco, porque nós vamos passar para o outro lado. Mas aí veio a tempestade. Mas qual que era a palavra de Jesus? Nós vamos passar para o outro lado. Se Jesus falou, está falado. Você vai passar para o outro lado. Você precisa viver pela fé. Então, quando eu vivo pela fé, eu tenho mansidão e humildade, e a minha alma encontra descanso. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. O que nos oprime? O que te oprime? É o que vem de fora para dentro ou o que sai de dentro para fora? O que te contamina? É o que vem de fora para dentro ou o que sai de dentro para fora? O que oprime a tua alma? É o que sai da tua boca ou o que vem de fora? É o que sai da nossa boca. Quando a gente se irrita, quando a gente se embravece, o que sai da nossa boca é o que nos contamina. Aleluia. Porque se eu vivo pela fé, eu entendo que tudo que está fora do meu controle está sob o controle dele. E nada eu posso fazer a não ser esperar em Deus, porque a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Esperei com paciência no Senhor, eu clamei a Ele e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. Então nós precisamos entender quem é Jesus. A Bíblia diz conhecer, que nós temos que prosseguir em conhecê-lo, conhecer e prosseguir em conhecê-lo, conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Quanto mais eu conheço Jesus, mais parecido com Ele eu fico. Então eu não posso deixar meu coração corromper a minha mente, porque o coração é enganoso. Por isso que ele tem que estar abaixo, na humildade, na submissão. Aleluia. O coração precisa ser submisso, porque ele é uma fábrica de idolatria. Ele se cresce, ele se exalta. Mas quando a minha mente tem autogoverno, eu governo o meu coração. Então eu governo as minhas atitudes, os meus sentimentos, as minhas motivações. Não são governadas pela carne, nem pela circunstância, nem pelo mundo, nem pela influência do mundo. Mas eu governo o meu coração, eu coloco ele em submissão quando eu tenho a mente do reino. Aleluia. Glória a Deus. E aí você encontra a paz. E quem que anda do lado da paz? A justiça. Onde está a paz? Onde está a paz, está a justiça. Elas andam juntas. Assim como a bondade e a misericórdia andam juntos, a paz e a justiça andam juntos. A bondade e a misericórdia. Vou encerrar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade é tudo aquilo que eu não mereço e Deus me dá. A misericórdia é tudo aquilo que eu mereço e Deus não me dá. Aleluia. A paz e a justiça andam juntos, porque onde tem paz é porque a justiça foi feita. Então eu posso descansar a minha alma, porque eu sei que toda e qualquer situação, Deus me justifica. A Bíblia diz, está escrito, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que andam no Espírito e não andam na carne. Aleluia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Que coisa linda, né? Para os que estão no Espírito. Então, se eu estou no Espírito, eu tenho cabeça de rei, coração de sacerdote. Eu tenho alto governo e um coração submisso à vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Você chama o pastor para orar em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito interessante. Vamos orar em nome de Jesus Cristo.
Como que é o nome do irmão mesmo? Como que é seu nome mesmo? Meu nome é Mário. Mário. Vamos orar pelo senhor, tá? Pode ficar aí, eles vão Vou orar. ficar aqui. Tá bom. Seja bem-vindo, viu, amor? Eu já sou da Universal. Amém. Ah, tá Eu certo. sou batizado na Universal. Amém. Amém. Vamos orar então. Batizado. Seja bem-vindo. Mas só que graças a Deus Deus já me chamou para muitas igrejas. Eu vim. Hoje eu nunca entrei aqui, entrei hoje. Graças a Deus. Amém. Eu entrei. Amém. Sou da Universal. Amém. Vamos orar então. Sou batizado. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu quero apresentar a vida do Mário, nesta noite, a sua família, Deus, em nome de Jesus Cristo. A família do nosso pastor Francisco, a família do Fabrício, Deus, a minha família, a família da tia, Deus, a família da minha sogra nesta noite, Deus, Pai, estamos aqui pelo Senhor, Deus. Já ouvimos, Deus, louvor, já ouvimos a tua palavra, já nos fortalecemos nesta noite, Deus. E que nesta noite, Pai, saímos daqui, Deus, transformado pelo Espírito, pela verdade, Deus, e que a verdade, Senhor, ela fortaleça dentro de nós, nos transformando, nos dando, Senhor, oportunidade de vida, de esperança, Deus. A esperança está no Senhor, meu Pai. Aqueles que confiam no Senhor como o monte de céu, que não se abala, mas permanece para todo sempre, Pai. É por isso que nesta noite há uma dependência, Pai. Nós dependemos do Senhor. Então que nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos capacite cada dia mais, nos use cada dia mais. Faça, Pai, florescer, meu Pai, aquilo, Deus, que o Senhor tem dentro de nós, para que a tua obra, Deus, ela continue, Deus. Mas nesta noite, meu Pai, mediante esta presença, mediante esta palavra, Deus, mediante essa casa de oração, meu Pai, estamos aqui pelo Senhor, Deus, porque nós acreditamos nesta noite, meu Pai, que o inimigo não tem poder sobre a tua casa, o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, Deus, porque fomos lavados e reunidos pelo sangue do Cordeiro, fomos lavados pela verdade, e que a verdade nesta noite, meu Pai, ela prevaleça dentro de nós, nos transformando, meu Pai, nos dando nesta noite, meu Pai, oportunidade, Deus, para entrar no reino do céu. Senhor, que nesta noite, meu Pai, prepara a noite de descanso, meu Pai, prepara uma terça-feira de paz, alegria, comunhão com Cristo, meu Pai. Abre as portas que estão fechadas, abre os caminhos que estão fechados, Deus. Quebra agora, Pai, todo espírito de enfermidade nesta noite, meu Pai, toda a tribulação agora, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Mas nesta noite, meu Pai, nós como igreja do Senhor, Pai, nós declaramos, Senhor, neste lugar, a vitória, e a vitória é nossa, Pai. Nos leva para o nosso lar, Pai, da mesma maneira que nos trouxe, debaixo da tua presença, nos guardando, Pai, e nos livrando do nosso aniversário. Então, que nesta noite, Pai, saímos daqui, Deus, com pós de vitória da nossa bênção, Deus, porque a palavra tem poder, a palavra tem poder para transformar, a palavra tem poder para abençoar, a palavra tem poder para exaltar. Exalta nesta noite, meu Pai, aquele que está caído, exalta nesta noite, meu Pai, aquele que está fraco, exalta nesta noite aquele que está doente, Deus. Mas nesta noite, meu Pai, é com poder, é com autoridade, é com revestimento, meu Pai. Quebra agora, Jesus, quebra agora o teu plástico, quebra agora a tua revestida, Senhor. Nesta noite, meu Pai, eu peço a Ti, Pai, eu peço a Ti nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, toda seta lançada, toda revestida lançada agora, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. O Senhor chamou a igreja para orar, uma igreja para guerrear. Nós estamos em guerra, mas somos mais que vencedor. O Senhor nos chamou, Deus, como soldado, como guerreiro, Deus, para vencer, meu Pai, e nós vencemos até o dia de hoje. É por isso, meu Pai, que estamos aqui nesta noite, meu Pai, porque nós acreditamos, Senhor, que é na tempestade, é no vento, é na tribulação, meu Pai, que nós vamos vencer. Assim como o Senhor venceu, Pai, somos mais que vencedor com o Senhor. Então, nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abre a nossa boca, Pai, abre os nossos olhos espirituais, abre a nossa mente, Deus, para que quando nós profetizar, declarar, Senhor, a vitória, Deus, a vitória vai acontecer nesta noite, porque vivemos pela fé, meu Pai, vivemos, Deus, pela fé. É a fé que nos transforma, é a fé que nos abençoa, é a fé que nos dá vida e vida com abundância, Pai. Prepara, Jesus, prepara para esta igreja, prepara pastor, prepara missionária,
Eu creio, Jesus. Eu creio na vitória. E a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Então que nesta noite, Pai, nos despedimos aqui, Senhor. Mas na quarta-feira, Pai, sábados, estaremos aqui, Deus, cultuando o Senhor Espírito de verdade. Eu tenho certeza, Pai, que essa casa vai ficar pequena. Eu tenho certeza, Pai, que esse lugar vai ficar pequeno, Deus. Eu profetizo nesta noite, ó Pai. Eu profetizo neste lugar, Deus, obreiros de valores, pastores de valores, missionários de valores. Eu profetizo, ó Pai, coisas grandes neste lugar, Pai, porque eu sou enviado, Deus, do teu rebanho para esta casa de oração. Eu creio, Deus, que aqui vai ter ciclo de oração. Vai ter, Pai, grupo das mulheres, meu Pai. Vai ter, Pai, grupo dos homens aqui, dos varões, meu Pai. Eu tenho certeza que nessa noite vai ter, meus homens e mulheres, meu Pai, cheios do Espírito Santo de Deus, para cuidar da tua obra, para cuidar da tua casa, Deus. Então, nesta noite, meu Pai, nós damos graça e aleluia, Deus, por tudo, Deus, que o Senhor fez hoje aqui neste lugar. Pai, mais uma vez, Pai, nos leva debaixo da tua presença. É o que eu te peço nesta noite e já glorifico o teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade, e que você diga nesta noite: amém! Glória a Deus!